Eu muitas das vezes, às vezes pego fazer algumas reflexões quando chego aqui na biblioteca do escritório e fico essa solitude imaginária, o que eu acredito que faz bem a todo mundo. Não a solidão, mas a solitude, onde a gente começa a refletir um pouco sobre tudo que envolve a vida humana. Muitas das vezes eu fico aqui com minhas reflexões sobre questões jurídicas, sobre questões sociais, sobre questões de natureza humana. E hoje, pelo que eu vim observando ao cair da noite, na verdade, um diálogo que houve entre eu e minha filha, eu parei pensando no que estava observando, em outras coisas que vinham acontecendo de forma muito feliz na vida dela. E hoje eu parei para refletir sobre filhos. Confesso que não me valia apenas de ideias próprias e originais, mas também de algumas leituras acerca desse tema, bem como algumas experiências empíricas vividas no dia a dia por mim em relação à minha filha, que eu busco aqui estender a todos os pais, a todas as mães, e espero sinceramente que contribua de alguma forma, se for válido essa reflexão, se for válido essa reflexão minha acerca de ter filhos. Naturalmente, se alguém perguntar a gente o que é ter filhos, a gente vai dizer é dar à luz. Né? E dar à luz fisicamente seria a resposta mais comum e mais esperada por qualquer um de nós. Sendo que essa expressão da luz, esse conceito, ele é muito amplo, né, para resumir o ser humano. Né? Porque dar à luz fisicamente qualquer animal consegue fazer isso. E o ser humano, detentor de tantas capacidades, de tantas virtudes, o ser humano que é um ser capaz da razão, ele, acredito eu, que tem por obrigação dar algo a mais. E dar à luz não se limita à questão física, né? Colocar alguém no mundo, como se diz. Quando a gente ensina alguma coisa a outra pessoa, você acabou também de dar à luz a esta pessoa. À luz do conhecimento, à luz do esclarecimento. Quando você orienta de uma forma saudável um semelhante seu, você também deu à luz a esta pessoa para que progrida, né, nessa escala interminável que é a construção do ser humano. Muito me deixou feliz alguns comentários que eu tenho recebido acerca de minha filha. Comentários estes voltados para elogios. Notei também que foram elogios muito sinceros, até porque foram de pessoas muito responsáveis, muito ponderadas, que foi, na verdade, um grupo de professores dela. Professores da educação física, né, por parabenizá-la pelo bom desempenho, professores de matérias estudadas dentro da própria escola, professor de filosofia, de história, de matemática, enfim, e fico muito feliz, e eu digo não de uma forma vaidosa, até porque não são méritos meus, são méritos dela, e eu gosto de deixar isso bem claro, principalmente a ela, e nossa relação ela é bem estreita, bem íntima, bem transparente, né? Sempre deixei muito claro à minha filha que a gente não é só pai e filha, nós somos amigos, nós somos companheiros, nós somos confidentes. E essa relação, acredito eu, que vem dando certo e de uma forma muito saudável. E quando nós vimos na estrada, ela me falando de suas conquistas e de uma forma muito ponderada, e de forma ponderada porque nem mostrou-se vaidosa, e ao mesmo tempo confessou suas falhas de uma forma muito tranquila, onde precisava corrigir esses seus erros na escola, no esporte, na convivência com outras pessoas e na relação com algumas amiguinhas de sala que, vez por outra, isso é natural, tem um arranhãozinho ou outro, mas ela se comportou de uma forma que me chamou muita atenção. E eu fiquei muito feliz e fiquei refletindo sobre o que é ter filhos.
valei-me, na verdade, usei de um conhecimento até teórico, fazia muito tempo que eu tinha lido e me lembrei hoje de um grande poeta libanês, teve uma obra clássica lançada no século XX, o poeta Khalil Gibran, poeta libanês, tido por alguns como filósofo, como grande pesquisador, e ele lançou, antes de migrar, acredito eu, para os Estados Unidos com sua família, enfim, mas não vem ao caso, lançou uma obra muito bonita que se chama O Profeta. O Profeta é esse livro aqui, essa obra clássica, na qual tem na biblioteca aqui. É até de fácil acesso essa obra, muito, muito pequeno livro, muito fino, mas de uma sabedoria extrema. E ele conta, de forma resumida, só para a gente poder entender, né, e contextualizar a coisa, para que eu consiga, ou pelo menos que eu vou tentar, né, que essa mensagem chegue a todos os pais. Ele conta a história de um cidadão chamado Mustafa, né, que sai, um homem muito sábio, que sai de sua ilha e resolve ir para uma cidade vizinha e lá disseminar o seu conhecimento, ensinar alguma coisa àquele povo. Por lá ele passa 12 anos, ninguém dá nem atenção a ele, e depois desse período de 12 anos, ele avista no oceano uma embarcação que vinha da sua ilha, de sua terra natal, e ele resolveu, disse que bom, vou voltar para minha terra natal, já que aqui cumpri minha missão durante 12 anos, quero tentar ensinar, mas ninguém me deu ouvidos. Quando Mustafa resolve ir embora da cidade, aí todo mundo, todos os habitantes dessa cidade os cercam, né, e procura que ele fique um pouco e insiste para lhe dar algum ensinamento. É onde nasce aquele drama humano, né? A gente só dá valor quando perde. Na verdade, aquela máxima que se diz, a consciência ela nasce do contraste. Ou seja, enquanto você só vê a cor azul na sua frente, então é tudo muito bom, só existe azul. Mas a partir do momento que nasce uma cor branca ou diferente, você nota que existem dois mundos aí, há uma diferença. Então a partir dali você toma consciência. Feita a gente, quando só vai valorizar uma coisa quando perde. Foi assim com o Mustafa. E naquela multidão cercando, cada pessoa fazia uma pergunta a esse grande sábio. Logicamente, a pergunta dirigida era de conveniência, né, de acordo com a necessidade, o perfil, né, a profissão, a vida de cada um. Ou seja, só fazia pergunta do que lhe interessava. Né? Só para a gente entender um pouco, esse livro aqui, ele é, na verdade, uma escrita, uma prosa poética, na verdade, que nada mais é que um mito. E o mito, na verdade, a gente não pode tomar o pé da letra, né? Porque ele é uma projeção de um personagem. E a gente tem que entender que no mito, assim como nos mitos gregos, enfim, no fundo, no fundo, no fundo, o personagem principal é sempre você mesmo. Os personagens secundários nada mais são do que seus próprios desejos, suas próprias ambições, seus próprios medos, suas próprias limitações, né, suas próprias indagações acerca de você mesmo. Então, o mito ele serve para isso, o ser humano dialogando com ele mesmo, né, já que ele não pode se ver internamente, porque é muito difícil o autoconhecimento, como dizia Platão, Sócrates ao visitar o oráculo de Delfos, a primeira frase escrita lá é conhece-te a ti mesmo. E essa frase, tantos anos, e a gente talvez ainda não tenha entendido. O importante é a gente se conhecer primeiro para depois tentar compreender as coisas do céu e da terra. Enfim, e esse mito, né, que ele traduz, né, simbolicamente, essa questão de passar 12 anos lá, nada mais é do que uma representação do ciclo da vida humana, né, o ciclo zodíaco para os egípcios, né, se tratava assim. Então são as 12 experiências humanas que ele viveu e resumiu a um ponto central, né? Porque a ideia é essa, né? O círculo da vida humana, né? Como todo círculo, né? Você começa aqui, vem, vive tudo e fechou o círculo. Aí você se pergunta, mas onde é o primeiro ponto e onde é o último? Não tem como, até porque não existe, né? O ponto
que existe de um círculo, ou seja, onde começa um círculo é no eixo, ou seja, é o ponto principal, o meio, né, o centro. Geometricamente, né, um círculo ele é definido por distâncias equivalentes entre o ponto e a linha da circunferência. Isso se forma um círculo. E a ideia desse mito e de qualquer mito é justamente essa. Quando você fechou o círculo aqui, viveu todas as experiências humanas, passou por tudo na vida, como se diz, aí você agora alcançou o centro. Fechou o círculo, alcançou o centro, ou seja, atingiu a sabedoria. Nesse patamar você transcende, ou seja, você eleva a sua consciência, o seu pensamento, sua forma de ver e entender a verdade do mundo, diferente do que a gente tanto experimenta todos os dias, como já disse Platão naquele seu mito das cavernas, no mito da caverna, onde diz que o mundo ele é de aparências, ele é composto de sombras, até a gente se libertar desse mundo ilusório e conseguir enxergar a realidade como realmente ela é. Então, partindo desse princípio, o ser humano, enquanto ele não descobre a sua própria essência e não tem consciência de que ter um filho é uma responsabilidade tão grande, de forma não só material, da assistência física, como também de uma responsabilidade afetiva, de uma responsabilidade de ensinamento e de crescimento para que ele evolua como ser humano. Às vezes, nós, nessa falta de reflexão que nós temos, o que é natural, né, embora não seja justificável, porque todos nós podemos buscar esse encontro com a gente mesmo, viver todos esses ciclos, né, a gente entender que o filho ele nos pertence, ele é uma parte nossa. Veja bem, se nem a gente, se nem esse corpo material, essa pele, esse osso, esse rosto, enfim, é nosso, avalie um filho. Porque, na verdade, o filho veio através da gente, mas não é da gente. Porque tudo aquilo que pode ser tirado de você não é seu, nunca lhe pertenceu. Não, mas eu sou dono do meu braço. Mas eu posso amputar o braço e aí? Não é mais seu. Não, mas aí eu sou dono de uma casa, certo? Mas aí pode vir um terremoto, derruba um carro, vira e aí? Não é seu. A única coisa que é sua, que não pode ser tomada, são suas ideias, a sua essência enquanto ser humano. O quanto você evoluiu como ser humano. Então, essa forma deve ser levada também para os filhos, porque a partir do momento que você tem esse centro egoísta, dizer é meu, eu sou meu, já é um grande equívoco, né? Você nem se pertence, às vezes você nem se conhece. Então, você tiver esse egoísmo, você quer estender aos seus filhos, porque veio de mim, né? Então, é uma extensão minha, é minha posse, é minha propriedade. E não é por aí, até porque a humanidade, né, ela precisa de uma evolução. Então, você teve sua contribuição no mundo, e tomara que você tenha contribuído de fato e de verdade para uma evolução humana, né? E seu filho, consequentemente, será a continuidade disso, né? Então, assim, como a gente dar a luz a um filho? Né? A gente pode até abrigá-los em casa pelo tempo necessário, mas não podemos prendê-lo depois de atingir a necessidade de voar, como um passarinho. Existe até aquela síndrome do ninho vazio, né, que todos conhecem, que um passarinho cuidou muito tempo, muito zeloso com o ninho, com o filhinho ali, com o filhotinho, e certa vez que ele foi buscar comida, voltou, o filho não estava mais. E se revoltou e botou culpa no mundo porque a vida me tirou e castigou, e me castigou. Jogou culpa no ser soberano, jogou culpa em Deus, jogou culpa em seres transcendentais. E nada mais é do que a lei natural da vida. Né? Então, você se apegar, onde a gente pergunta assim, mas Dudu, o pessoal elogia tanto a menina, porque é muito bonita, é assim, assim. Eu digo, que bom, poeta, que bom. Ela não é minha, ela é ela, e eu fico muito feliz por isso. E eu não tenho ciúme. A gente só tem ciúme quando a gente tem aquele sentimento e desejo de posse, de propriedade. Tenho dela, acredito eu, o amor, a essência. Isso aí ninguém toma. Namoradinho não toma, né? Coleguinha não toma,
novas aventuras pelo mundo afora aí, em relação a estudos, aí ninguém vai tomar isso da gente. Os nossos diálogos, né, eles fortalecem nossas mentes, nossa sintonia. Sem qualquer vaidade, e deixo muito claro isso a ela, mas a gente às vezes está aqui na fazenda e sai para cavalgar. Só nós dois. Eu gosto muito dos momentos só eu e ela, onde a gente fica conversando sobre coisas da vida, sobre amizade, sobre amor, sobre família, sobre profissão, sobre estudos. E nesses diálogos aí, a gente discute muito as ideias de Platão, de Aristóteles, né, de Jean-Jacques Rousseau. E o professor de filosofia, inclusive, tudo é impressionante como tua filha tem uma mente já tão amadurecida nas aulas de filosofia, rapaz, de história, matemática, a gente vê um pouco de René Descartes desde a origem. E eu não faço isso por uma vaidade, para dizer minha filha é a melhor. É tanto que eu fiquei muito feliz quando ela ajudou uma coleguinha de sala de uma forma bem humilde, não querendo mostrar mais conhecimento que ela, mas dando uma dica assim para ela entender que foi ela que descobriu aquilo. Isso foi fantástico. E não disse isso a ninguém. Isso a professora veio me dizer e depois eu perguntei, ela confessou a mim, ou seja, eu nunca ia saber de uma coisa dessa. Então, assim, acredito que nossos diálogos, nossas reflexões juntos, tá dando resultado. E o que eu quero dizer com isso? Que nós, pais, mães, às vezes a gente ensina nossos filhos a fazerem coisas. Até porque, não sei se por uma programação mental nossa, né, enraizada nessa sociedade que ensina a você ser um técnico, a você ser um profissional nisso e se limitar só àquilo. Né? Eu dizia numa palestra que fiz recentemente na Faculdade de Integração do Sertão, em Serra Talhada, tinha uma pluralidade de cursos lá, né, de alunos de vários cursos, e eu fiz questão de frisar até uma frase que é muito comum a gente ouvir, que diz o seguinte: antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano, né? Porque, queira ou não queira, você vai trabalhar para seres humanos, né? Pode ser um técnico de sistema, né? Mas aí você vai dizer, não, eu estou trabalhando com a máquina, certo, mas essa máquina é para ser usada por um ser humano. Então faça com a melhor qualidade, faça pensando em você, né, enquanto ser humano. Então a ideia foi justamente essa. Então a gente, quando pressiona nosso filho a tirar boas notas, que isso é uma ilusão, nota não mete conhecimento de ninguém, aí você às vezes até traumatiza aquela criança, aquele adolescente, e depois se revolta, não quer estudar. Isso não é porque não quer dar para nada, é não. É porque muita gente acha que é frescura, eu não acho. Eu valorizo muito a criança, porque todos nós naturalmente temos traumas de infância, de adolescência, e que ficam enraizados em nossa mente, nosso subconsciente, e que a gente não consegue controlar. Porque se nós não tivermos esse apoio, essa rede de apoio inicial, essa, esse acolhimento, essa tirada de dúvidas, esse esclarecimento, essa troca de ideias, lá na frente reflete muito, de forma muito trágica. Então, nós, às vezes, pais, caímos nesse erro, infelizmente, até por uma falta de consciência mais apurada, de ensinar nossos filhos a fazerem coisas, no lugar da gente ensinar a construir seres humanos. Acredito eu que, partindo aí dessa primeira infância, adolescência, que é muito importante, até os 7 anos a gente está construindo nossa personalidade, né? Às vezes um não, ou uma falta de atenção que você dá a um filho ali, para mostrar uma tarefinha, né? Você acha que não, foi só um não, foi só uma tarefinha. Mas para ele é o mundo daquilo ali. Entenda que seu mundo é lá em cima, o dele está aqui ainda. Né? O mundo dele é aquilo ali. Então, a partir do momento que ele vê seu mundo ser desabado, ele internaliza que ele não tem importância, que ele não tem valor, que ele não sabe fazer, que tudo que ele vai fazer não vai ser levado a sério ou dado o mínimo de atenção. E ele cresce com esse trauma. E lá na frente o reflexo é grande. Aí lá na frente vão julgar um adulto como uma pessoa ruim, como uma pessoa vingativa, como uma pessoa egoísta, e não entende que a raiz tá lá atrás. Aí querem podar as folhas e os frutos, né? Mas a ideia está na raiz. Então a ideia é justamente essa, de a gente parar um pouco para pensar e ter um tempo para os filhos. Agora, quando eu digo ter um tempo, não é chegar lá e brincar no telefone com ele, é fazer assim uma atividade interativa mesmo. Eu não tenho nem vergonha de dizer, eu brinco muito de chimba, bila, bolinha de gude, enfim, cada um chama como quer. Aqui no terreiro de casa com minha menina, a gente pula corda, a gente vai para um açude, a gente monta um cavalo, a gente faz uma coisa
de ser humano para ser humano, até porque hoje, atualmente mesmo, na nossa sociedade, a era digital, que é boa em certa linha, né? Mas tão, tão trágica em outras, né? Afasta. Quanto mais nós temos contatos tecnológicos através de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, a gente tem um número, uma rede enorme de amigos. E a época que a gente está mais afastado. A gente hoje quase não senta para tomar um café, para a gente contar uma historinha para um filho aqui, né? Contar uma piada, fazer uma anedota, fazer uma adivinha. Enfim, a ideia é a gente entender que o importante era que nós ensinássemos a nossos filhos e a nós mesmos também a construir seres humanos e não coisas, porque de máquina o mundo já está cheio e naquela máquina falta sentimento e é o que a gente tem de melhor no ser humano e a gente é capaz disso.